Não, eu vou deixar assim. Pode deixar Ó com aqui, isso ó. aí. Vai começar agora. Acho que já iniciou já. Não, já iniciou. Ah, tá, ah lá. Tá o negócio da caixa.
Olá, pessoal, que Deus abençoe você, a sua casa e toda a sua família. Nós estamos em mais um Ímpar Podcast, estamos no programa Crescendo na Graça e, mais uma vez, você é o nosso convidado especial para estar conosco nesse programa. Hoje nós temos uma convidada muito especial, tenho certeza que vai ser muito edificante para a sua vida, mas desde já eu quero convidar você que está conosco a compartilhar esse vídeo. Isso mesmo, você vai compartilhar, deixa também o seu like para que o YouTube entenda que esse vídeo é relevante e assim ele possa compartilhar com mais pessoas. Então, quero convidar você desde já, compartilhe aí no grupo da família, compartilhe aí nos seus status, compartilhe aí com as pessoas que você conhece. Você também que ainda não é inscrito no nosso canal, eu quero convidar você a se inscrever nesse canal, no Ímpar Sede Oficial. Você vai lá e clica ali nos inscritos, né? E toda vez que você estiver ali conosco, você vai receber também, ali quando você clicar naquele sininho, você vai receber as notificações que vão chegar para você e toda vez você vai estar aí junto conosco, interadinho aí, para estar recebendo aí tudo que vier de Deus para a tua vida. Amém? Bom, nós estamos nessa noite com alguém muito especial. Hoje, nós estamos aqui com ninguém mais, ninguém menos que a nossa missionária Sandra. Que honra, missionária. Amém. A paz do Senhor, você que está nos assistindo aí pelo canal de YouTube. A você que é cristão, que Deus possa te abençoar. Católico, graça e paz. Que Deus possa te abençoar também. É um prazer muito grande estar participando com o pastor. Amém, missionária, amém. A missionária, ela é a nossa missionária Sandra Alves. Ela é casada há 26 anos com o pastor Wellington. Pastor Wellington também, que é vice-presidente do Ministério Atos do Rei, né? A missionária também, juntamente com seu esposo, está na presidência do ministério. Eles fazem a obra hoje, né, missionária? A senhora está lá em Passos, né? Sim, lá hoje, em Passos. A senhora foi para longe. Fui, bem longe. Amém? A missionária Sandra, ela é mãe da Mariana, mãe do Tiago. E hoje ela é formada... A formação acadêmica dela é administradora, pós-graduação MBA e coach e gestão de pessoas, não é isso, missionária? Isso mesmo. Psicanalista. Ela batizou com 15 anos de idade e ela é evangélica desde criança. Que maravilha, missionária. Olha, eu já vou começar perguntando à senhora a seguinte coisa. Não é uma pergunta, eu vou pedir à senhora para contar um pouquinho da sua história, porque é interessante que muitas pessoas acham que para se ter um testemunho, a pessoa tem que ter sido do mundo, a pessoa tem que ter passado lá fora. E eu queria saber da senhora, como que foi a sua experiência com o Evangelho? Como foi a sua experiência com Cristo? Como que tudo isso surgiu na sua vida? E como que a senhora hoje conseguiu ter e manter esse ministério até aqui agora? Conta pra gente, missionário, um pouquinho da sua história. Eu sei que é grande. Nossa, eu sei que é muita Deus, coisa, né? Bom, eu vou tentar resumir, né? Porque é muito grande. Sim. Né? Bom, nasci num berço evangélico, né? Quando eu nasci, meus pais já frequentavam igrejas evangélicas, né? Lembro que, quando criança, minha mãe estava em processo ainda de libertação, né? Mas meu pai ele já frequentava presbiteriana, né? Da presbiteriana, eles foram para Deus e Amor, e até que um dia eles batizaram a Deus e Amor. Quando eles batizaram, eu lembro que eu tinha em torno de 4, 5 anos, nem isso, uns 3 anos, né? Muitas das vezes as pessoas falam assim, eu não lembro da minha infância, tempo de criança. Sim, a gente consegue lembrar se for puxar na memória. Isso. Foi um batismo muito lindo dos meus pais, cerca de 100 pessoas praticamente. Mas era muita gente, era no Rio, né? E eles batizaram pela Deus e Amor. E assim foi minha trajetória, né? Sou irmã do pastor Paulo, presidente da igreja, fundador do pastor Sebastião. Isso. Meus pais nunca me obrigaram a ser evangélica. Nunca, né? Eles ensinou o caminho que devemos andar, né? Meu pai fazia culto nos lares, tanto nos lares das pessoas o qual ele conhecia, como também dentro da nossa casa, né?
vivi assim, um regime assim, muito rígido. Sim. Por ser uma filha só, né? Então, Sofreu assim, um pouquinho mais. Sofri um pouquinho mais, né? Mas dou graças a eles, tanto a minha mãe quanto a eles. Porque se hoje eu sou a pessoa que eu sou, é graças a eles. Benção. E quando eu completei 15 anos, eu decidi batizar. Decidi batizar, minha mãe estava na quadrangular, e a minha mãe perguntou, chegou perto de mim e perguntou, olha, você tem certeza daquilo que você quer? Eu e seu pai não estamos te obrigando a batizar. E eu falei com ela que eu tinha certeza que eu queria. Que né? maravilha, hein? Então, eu batizei em outubro, depois dos meus 15 anos. E foi a melhor coisa que eu fiz e escolhi é servir ao Senhor. Que bênção, missionário. E permaneceu até hoje. Permaneci até hoje. Fácil Lutas não tem, é. né? Hein? Lutas tem, né? Tem. Sabe por quê? Que a partir do momento que você procura servir ao Senhor, você tem felicidade? Tem. Tem prosperidade? Tem. Mas você não deixa de ter suas provas. As decepções existem. Sim. Não é porque você aceita Jesus, vai para a igreja, eu não vou sofrer mais, eu não vou me decepcionar mais, eu não vou ser traída, eu não vou ser julgada. É pelo contrário. Né? Enquanto nós permanecermos no mundo, nós estamos sujeitos a passar por qualquer processo por ele. É, muito forte, missionária, essa história da senhora. E eu sei que tem muito mais coisas por aí, né? Meus irmãos, eu queria, você que está aí conosco, deixe boa noite para nós, a paz do Senhor. Fala de qual bairro que você está falando. Se você tiver de outra cidade, fala para a gente de onde você está falando, tá? Vai deixando aqui no chat aqui, vai interagindo conosco aqui. E se você tiver também uma pergunta para a missionária Sandra, pode mandar, né, missionária? Pode mandar que a missionária vai responder. Missionária, hoje eu vejo a sua formação e tem algumas coisas que são interessantes da gente falar. Por exemplo, hoje a senhora é formada numa área que cuida de pessoas. E talvez há um tempo atrás, de repente, nesse tempo que a senhora iniciou na igreja, e isso talvez não era tão aceito. Não sei como que eu posso dizer isso. Mas eu quero perguntar à senhora, como que é conciliar essas duas áreas hoje? Hoje a senhora é uma psicanalista. O que é o psicanalista? O que ele faz? O que é essa gestão de pessoas? Como que é isso? E como que isso surgiu no coração da senhora e a senhora se aprofundar nessa área? Bom, olha só, pastor Douglas, esse desejo de cuidar de pessoas veio no princípio quando eu entrei pela Assembleia de Deus, juntamente com a minha mãe. Então, eu sempre fui uma pessoa que nunca andei com jovens, sempre procurei andar com pessoas maduras. E aos meus 16 anos, eu batizei, fiquei 7 anos na quadrangular, fui para a Assembleia, e com 16 anos eu assumi, juntamente com a minha mãe, um círculo de oração. Nova então, ainda, né? Então, assim, eram muitas senhoras, né? E ali despertou em mim um amor para cuidar das pessoas. Mas cuidar em que sentido? Cuidar do emocional das pessoas. Né? Muitas das vezes um abraço é tudo. Sim. Porém, a gente tem que saber separar o aconselhamento, né, da função de psicanalista. Por quê? O psicanalista, ele atende o paciente, mas trabalha com o inconsciente do paciente. Né? O psicanalista trabalha com o inconsciente. Qual é o trauma, né, que a pessoa passa, ou passou, ou tem, que destrutura ela emocionalmente, que não deixa ela enxergar os seus valores, que não deixa ela enxergar a sua verdadeira identidade. Como também o psicólogo também trabalha nesta área, na terapia, para ajudar a pessoa a equilibrar as suas emoções. Então, com meus 16 anos, eu decidi e comecei a trabalhar como conselheira. Bacana. Então, quando o culto da Assembleia de Deus terminava, ficava assim, algumas pessoas para mim e a minha falecida mãe, saudosa mãe, atender. Então, dali começou a minha vocação. Então, eu começava a aconselhar as pessoas, porque aconselhamento é diferente do atendimento do psicanalista. O psicanalista ele não pode opinar na sua vida. Independente da sua religião, independente da sua sexualidade, do seu tipo de sexo, a gente tem que te ouvir e te aceitar, sem juízo de condenação. E o aconselhamento, eu como missionária, se alguém chegar diante de mim e pedir um conselho, eu posso dar,
Posso orientar. É diferente. É Como diferente. missionário, a senhora aponta um caminho, né? Sim, mas como psicanalista, não. Eu permito que você ache o caminho. Eu Bacana. te escuto, né? E te questiono, mas em você responder-me, você acaba encontrando o caminho. Entendi. Você acaba se conhecendo. Daí, então, eu comecei a fazer o aconselhamento. Do aconselhamento, eu decidi me aprofundar nessa parte de gestão de pessoas. Gestão de pessoas, que eu fiz MBA porque eu estava trabalhando na época na Natura. E eu vi que as pessoas não sabiam muito trabalhar em equipe. Né? As pessoas sempre tentavam prejudicar o outro, que o meu serviço era melhor, ou o seu não é. Então, eu acho que uma empresa, a igreja é como uma empresa. Sim. Então, devemos sempre andar unidos. Né? Então, eu vi que essa área chamou muito a minha atenção, foi onde eu comecei a me aprofundar em estudos. Bacana, missionária, muito bom. E dentro dessa área tem uma coisa que hoje a gente vê, né? As pessoas têm muita dificuldade no seu emocional. O que a senhora entendeu, o que a senhora vê hoje a maior necessidade das pessoas? Quando elas procuram, o que elas querem? O que as pessoas hoje elas buscam? O que a senhora pode falar dentro dessa área que a senhora trabalha? Qual que é o maior objetivo hoje? De repente, o que as pessoas estão buscando? Olha, pergunta interessante. Vamos brincar, né? Apertou sem abraçar, né? Mas vamos lá. Olha só, nos dias de hoje, as pessoas querem resultado instantâneo. E quando eu falo resultado instantâneo, elas querem ter resultado instantâneo nas suas áreas afetivas, nos seus relacionamentos e na sua vida financeira. Muitas das vezes a pessoa ela quer o resultado tão rápido que ela procura um coach, né? Para instruir ela no caminho, para chegar no objetivo rápido. Que é diferente do psicanalista. Diferente do psicanalista. Hoje em dia, o que pesa muito é as pessoas elas não conseguirem chegar nos seus objetivos, nos relacionamentos e na área profissional e financeira. O que mais pesa hoje são essas 3 áreas. Só que, para você ter essas 3 áreas equilibradas, faz necessário você crer em alguém. E alguém como, gente? Como assim? Você tem que crer em algo. Uns, como a gente está no canal de YouTube, eu não vou ser hipócrita, eu vou ser realista, né? Uns acreditam, né, em espiritismo, outros são católicos. Não importa o que a pessoa acredita, mas para tudo caminhar, Deus tem que estar te guiando. Sim. Então, a partir do momento que eu não tenho o meu espiritual, se eu for levar isso para o lado espiritual, vamos tirar aqui a psicanalista Sandra e vamos falar para o lado espiritual. Se eu não estiver com o meu espiritual equilibrado, eu vou desequilibrar todas as áreas da minha vida. Porque a área espiritual é o pivô para atingir, né, a minha área exterior. Entendi. Então, quer dizer, o espiritual está ligado com o material, com o emocional, com o sentimental, em todas as áreas. Só que as pessoas elas têm uma preocupação de alimentar o físico, né? Alimentar os seus desejos, correr atrás dos seus desejos, mas esquece do espiritual. Porque a Bíblia ela é certa quando fala o seguinte, olha, no mundo tereis aflições. Beleza? Sim. E quais são as nossas aflições? As aflições é que você, não é porque somos pastores evangélicos que não estamos correndo risco de ter uma depressão. Não, estamos sujeitos a ter uma depressão. Estamos sujeitos a ter um transtorno generalizado de ansiedade. Estamos sujeitos de ser compulsivos por toque. Porém, eu preciso lidar com isso. E não me permitir me aprofundar nisso. E esse é um ponto que a senhora tocou, que hoje a gente vê muito isso dentro da igreja. Eu queria perguntar à senhora uma coisa também, vou deixar a senhora concluir a sua fala, mas a senhora tem sido muito procurada por pessoas da igreja para essa área? Muito pouco. Pouco. Muito pouco. É mais gente de fora? Sim.
aqui na sede administrativa, eu atendo uma pessoa, né? Aham. Mas quem mais me procura são pessoas que não são evangélicas. Por E quê? a senhora acha que é porque essas pessoas não têm um lado espiritual? Não. Me desculpe que eu vou falar, pastor Douglas, Aham. mas os que mais precisam de equilíbrio são os evangélicos. E não procuram ajuda? E não procuram. Porque, às vezes, a pessoa acha, por ela ser evangélica, eu não preciso de ajuda. Sim. É um tal da pessoa falar, isso é demônio, aquilo ali é processo, hora que a depressão sai, hora que esse transtorno generalizado de ansiedade sai. Nem tudo é demônio, nem tudo. A gente tem que saber até que ponto é espiritual e até que ponto é o emocional da pessoa. Sim. Está me entendendo? E o problema do povo ser evangélico né? Não estou julgando ninguém, Sim, sim. sabe? É tudo colocar na conta do diabo. É demônio. Coitado do Irmão, diabo, né? quem estiver me ouvindo aí no YouTube, aí me desculpe, mas nem tudo. Por que nem tudo? Ele vai até um certo ponto onde Deus permite que ele vai. Entende? Sim, sim. Então, hoje em dia, as pessoas que não são evangélicas utilizam mais da Bíblia para ser próspero, para conseguir ter sucesso do que os cristãos. E isso é um tabu a se quebrar, porque como que esse meio nosso, por exemplo, o meio evangélico, como que ele vai aprender que é preciso um cuidado? Por exemplo, a Bíblia fala que nós devemos cuidar de corpo, alma e espírito, né? Eu acredito que assim preciso existir um equilíbrio espiritual. Você cuida de repente na igreja, mas de repente a doença da alma, talvez é um momento da gente buscar isso. E como que a gente hoje, por exemplo, a gente como igreja, como que a gente vai falar isso para as pessoas? Porque às vezes as pessoas veem nos líderes espirituais uma forma delas buscar ajuda. E, de repente, elas não creem tanto nessa área. Como que a senhora lida com essa situação hoje? Quando as pessoas chegam para a senhora e falam, olha, missionária, eu estou com depressão. E se a senhora precisar falar, olha, a gente precisa de um tratamento. E esse tratamento não é espiritual, de repente. É um tratamento emocional. Como que a senhora tem lidado com isso, com essa questão, quando as pessoas da igreja vêm te procurar? Olha, geralmente, quando alguém da igreja vem me procurar, né? Primeiramente, assim, eu tenho uma sensibilidade muito grande. E essa sensibilidade, ela sempre vai falar comigo o seguinte, o que é espiritual e o que é da emoção da pessoa, né? Você tem que ter essa sensibilidade, você tem que ter esse olhar. Então, geralmente, quando a pessoa me procura, né? Vamos dizer que ela é evangélica, chegou diante de mim e fala que está com depressão, primeiro eu vou procurar saber qual é a causa daquela depressão. Vai ser um bate-papo. Né? Vou conversar o que aconteceu com ela, porque, olha, tem depressão, tem melancolia, tem tristeza. Eu preciso diagnosticar primeiro o que ela tem. Ela só está melancólica? Hoje eu estou melancólica, amanhã Existe já uma estou bem. diferença Tem aí. uma diferença, você está me entendendo? A depressão, ela se estende por meses, a melancolia não. Está me entendendo? É curto, vamos dizer assim, um curto prazo. Né? Então, quando a pessoa ela chega diante de mim, aí eu vou lá, converso com ela. Se for na parte espiritual, que já está afetando o emocional dela, eu oriento ela a procurar as duas áreas. Então, se alguém chegar perto de mim, tem uma moça que eu converso com ela, né? Eu atendo ela, e eu não misturo. Ela é de Passos. Então, eu atendo ela na parte de psicanalista. Mas, porém, na parte espiritual, quem cuida é o pastor Wellington. Eu não cuido, eu não misturo. Entendi. Porque se eu misturar o espiritual com o trabalho, aí a pessoa pega um afeto muito grande. Entende? E a gente precisa caminhar com as nossas próprias pernas. É uma forma de idolatria. Sim. Porque, olha só, vamos lá. Se eu pegar essa pessoa que está com problema de depressão, cuidar dela na área psicanalista, na psicanálise, e cuidar espiritual, vai chegar uma hora que as coisas vão se misturar. Aí eu vou começar a ver uma coisa que não vai bem, eu vou querer aconselhar e eu não posso aconselhar. Entendi. Escuta, pastor, se a gente for analisar hoje, o mundo evangélico,
O ser humano hoje está precisando chegar mais a Deus e condenar menos as pessoas. Por que eu falo condenar menos as pessoas? Eu estava em Passos e não é porque eu sou evangélica. Escuta, Deus deu o livre-arbítrio para a pessoa. Sim. Ela é cristã se ela quiser. Se ela não quiser, o que eu vou poder fazer? Não tem como. Não tem como. Eu tiro experiência por mim. Eu tenho um filho que ele é dependente químico. Mas ele não quer ser mais evangélico. O que eu posso fazer? A escolha dele. A escolha é dele. Toda dependência química, até que ponto que vai a obra espiritual e até que ponto vai a doença. Eu preciso também diagnosticar e saber separar. Sim. Um homem, a gente está no podcast, eu vou Isso. falar. Um homem sexual, até que ponto é espiritual, até que ponto é a vontade dele de ser gay. Eu preciso separar isso. Entendi. Está me entendendo? Eu não posso fazer um pacote e falar assim, não, olha, você vai para o inferno, você não tem salvação. Eu não posso. Uma, porque Deus permitiu que o livre-arbítrio existisse. Isso. E toda pessoa, todo ser humano, é imagem e semelhança de Deus. Deus. Sim. Entende? E, missionária, a área emocional hoje ela é muito afetada, né? Eu acho que a gente está vivendo assim, o período mais difícil, Sim. Principalmente né? depois da pandemia. né? Cresceu ainda mais. Como que a senhora hoje... Qual que é o tipo de tratamento? Porque, às vezes, tem pessoas que estão conosco aqui e, de repente, você que está aí no canal, você diz assim, olha, pastor, eu queria me tratar, eu queria cuidar, mas eu não sei o que vai ser feito. Por exemplo, será que eu vou ter que tomar remédio? Tem pessoas que têm esse medo de ter que tomar um remédio, de repente. É bom a gente falar, até mesmo para as pessoas que, de repente, quiser, de repente, procurar uma ajuda, procurar um tratamento, para essa pessoa saber o que fazer. Eu vejo que a depressão hoje, ela é uma área que a gente precisa falar muito sobre isso. Inclusive, quero trazer uns temas aqui sobre depressão. Muitas pessoas questionam isso. E eu queria que a senhora falasse qual o tratamento, o que a senhora faz com essa pessoa. E uma coisa que a senhora falou muito interessante. Essa pessoa, ela vai ficar por um período com a senhora, mas depois ela precisa caminhar. Como Sim. que a senhora faz isso para a pessoa O que caminhar? acontece? Nenhuma terapia é eterna. Né? Ela tem os processos. Né? Se o estado da pessoa, vamos dizer da depressão, ela está com a depressão, ela tem 3 níveis, né? O grau 1, 2 e 3. Então, se a gente for analisar o contexto, a gente depara com muitas pessoas que estão deprimidas, trabalha, levanta todo dia, escova seus dentes, toma seu café e sai arrastado para trabalhar. Vai no Instagram, posta foto feliz, posta foto que está viajando, mas dentro do seu interior tem um vazio, tem uma tristeza, tem uma insatisfação, mas ela mesma não aceita que tem aquela tristeza. É aquele tipo assim, olha, não está bom, mas vou levando? Sim. Entende? Sim. Ela se engana. A primeira atitude que eu tenho em mente, né, e eu penso comigo, né, de você tratar uma depressão é procurar um psiquiatra. Por que um psiquiatra? Dependendo do grau da depressão, se ela tiver no início, os especialistas terapêuticos, né, psicólogos, canalistas, outras pessoas que fazem outros tipos de terapia, conseguem reverter o quadro. Mas quando ela está num grau muito elevado, que a pessoa perdeu a vontade de viver, já não quer sair de casa, já não quer tomar um banho, já não quer cuidar da sua aparência, faz necessário de tomar um medicamento. Então, aí a pessoa começa a auxiliar as duas coisas, o tratamento com o médico, os medicamentos, juntamente com a terapia. Vai chegar um ponto que automaticamente o médico vai fazer o desmame daqueles medicamentos. Ela não vai precisar mais tomar aquele remédio depressivo para dormir, tomar aquele remédio, viver à base de remédio. Sim. Sim. Está entendendo? Então, a partir do momento que o paciente, né, vai fazendo a terapia, você vai vendo que ele próprio vai evoluindo. Existe uma evolução. Existe. E aí é o momento de começar a ir largando esse paciente. Ele mesmo se vai diminuindo.
Vai se isolando. Aí, se ele faz a análise toda semana, automaticamente ele passa para 15 dias, de 15 dias passa para mês, e depois ele vai procurar de novo um atendimento só quando ele houver e tiver necessidade. Então, nenhuma terapia é eterna. Sim. Nós temos uma pergunta aqui da Kátia. Ela pergunta o seguinte: existe tratamento e existe a prevenção? Sim. Como que é isso? Tudo na vida da gente tem prevenção. Sabe por quê? O corpo fala. Dá sinais. Dá sinais. E muitas das vezes a gente não quer aceitar os sinais que o corpo dá. E quais seriam, por exemplo, uma pessoa que está nos assistindo hoje, e essa pessoa está andando assim num quadro que ela vê que as coisas não estão normal. Qual seria a prevenção? Qual seriam os sinais que essa pessoa pode ver? Por exemplo, será que eu estou começando a entrar numa depressão? Será que eu estou com ansiedade, com alguns outros tipos de coisas que a senhora falou aí nessa linguagem da senhora? Por exemplo, mas vamos pegar esse quadro da depressão e da ansiedade. Como que a pessoa consegue olhar e falar assim, eu estou com sinais de que eu estou começando a entrar num quadro desse? Quais os sinais são apresentados? Ansiedade, todos nós temos. Não temos ansiedade em excesso, né? Mas ansiedade faz parte. Isso. Portanto, se a gente for ver lá na Bíblia, lá, né? Não andeis preocupado, e Mateus fala, não andeis preocupado com o teu dia de amanhã. Quando Deus fala, não andeis preocupados ou não andeis ansiosos, ele já sabia que a gente, como ser humano, teria um pouco de ansiedade. Isso não nós, existe, né? não fazia parte da vida da gente. Verdade. Está entendendo? O que a gente não pode se permitir que aquela ansiedade seja excessiva. Sim. A partir do momento que eu perco um sono, preocupado com amanhã, eu deixo de comer, preocupado com o que eu tenho que fazer, eu posso automaticamente desenvolver aos poucos o transtorno generalizado da ansiedade. Que aí eu preciso procurar o médico, dependendo do grau desse transtorno, eu preciso tomar um remédio para abaixar um pouco essa ansiedade. A depressão, eu posso prevenir ela da seguinte maneira. Se eu terminei um relacionamento e eu não aceito o fim daquele relacionamento, né? Eu vou esticando a dor daquela perca, né? E vou esticando, né? Vou para 7 dias, vou para um mês e aquilo não melhora. Então, eu fico desmotivada para sair, eu não quero sair mais. Eu só sei pensar naquela pessoa, quero parar de viver por causa daquela pessoa. Epa, aí não. Tem um sinal. Tem um sinal, aí não. Mas, para que isso não se avance, eu preciso também me permitir a mudar de vida. E como é essa prevenção? Como a pessoa vai se prevenir de não entrar num quadro excessivo de ansiedade e depressão? Ela começa a fazer uma análise, ela começa a fazer uma terapia. Ela já vai antes. Ela já vai antes. Sim. O problema é que muitas vezes a pessoa quer ir quando já está num grau mais elevado. Esse é o problema. As pessoas elas procuram um terapeuta quando está na gota. Sabe? Já está ali com estresse ali, aquela gota do copo d'água, né? Se tornar essa gota aqui, o copo vai derramar água. Sim. Então, se as pessoas trabalhassem com a prevenção, igual trabalham com a prevenção do câncer, se a pessoa trabalhasse assim com a sua saúde emocional, mental, eu acho que não existiria tantos transtornos na vida do ser humano. E deixa eu fazer uma pergunta para a senhora que me interessa. Existe, por exemplo, hoje a senhora lida com pessoas, a senhora, então, sabe mais ou menos o que se passa. Quais as áreas que as pessoas vêm trazendo? Porque a senhora falou no início de uma causa. O início, a senhora, por exemplo, a pessoa está com uma depressão, está com algum problema, mas alguma coisa causou aquilo. Qual área que é mais procurada pela senhora? Por exemplo, a área sentimental, a área financeira, qual a área mais forte que hoje as pessoas estão sofrendo? Porque a gente, como igreja, a gente às vezes tem um termômetro, a gente vê mais ou menos algumas pessoas que chegam, porque problema na vida sentimental e a pessoa vai e se entristece. Problema na vida financeira, a pessoa vai e fica mal.
qual a área que, de repente, a senhora hoje fala assim, olha, essa área tem sido a mais afetada, pelo menos que eu tenho lidado? Eu tenho lidado muito com a área afetada, relacionamento Sentimental. sentimental. É um grande problema. É um grande problema, principalmente quando tem término desse relacionamento. Muitas das vezes a pessoa não aceita o término, não aceita encerrar o ciclo que já foi, terminou. Sim. Outros problemas que têm vindo até a mim, né? A pessoa agir pelo impulso, pelo desejo do id. No momento, né? Vai lá, toma a decisão, vou ficar com essa pessoa, e quando ela cai em si, né? Uhum. Ela vê que não era aquela decisão que ela teria que tomar. Isso é uma pessoa compulsiva? Sim. E isso eu falo porque eu já fui assim um pouco. Naquele momento, tomar decisões e de repente, eu olhar e ver que não era aquilo que eu deveria, aquela decisão que eu deveria ter tomado. Uma pessoa compulsiva, uma pessoa que toma essa decisão assim tão rápido, o que ela deve começar a fazer? O que ela tem que fazer para ela não ser essa pessoa que toma decisão na hora e depois se arrepende? Olha só, a gente é movido de 3 coisas, né? Como assim? A gente é movido pelo id, pelo ego e pelo superego. Quem é o id? O id são os nossos desejos. E quando eu falo em desejos, eu não estou falando de desejos sexuais, não. Desejo. Eu tenho um desejo, tenho uma vontade agora de ir lá, estou precisando de dinheiro. Uhum. Mas eu não tenho dinheiro. Aí o id fala assim com você, assalta um banco, pega isso aqui, vende esse álcool gel, que você vai ter seu dinheiro agora para fazer o que você quer. Só que o que acontece? Se eu for me permitir levar pelos meus desejos, vamos falar em português, claro, assim, a gente só comete burrada. Com certeza. Só burrada. Você casa com quem não é para casar, você entra no trabalho que não tem nada a ver com você. Sim. Você fala no momento da raiva, né? Que às vezes a pessoa não gosta de você, ela vai lá, fala uma palavra, na mesma hora você vai lá, retrunca aquela pessoa. O que o nosso id desenvolve os nossos desejos? Muitas das vezes raiva, ódio. Você está me entendendo? Sim. Então, quer dizer, a gente não pode ser levado nem só pelo id da gente, que é os desejos da gente, e nem demais pelas normas. Tem que ter um equilíbrio. A vida da gente precisa ser equilibrada. Uhum. Então, tem uma parte na Bíblia que eu acho muito engraçado, né? Que Moisés fala, se o Senhor não for com ele, ele não vá. Bacana. Que Deus tem que ir sempre na frente. Antes de eu fizer qualquer coisa, por mais que eu estou com aquela pulsão, aquela vontade, isso aí foi uma lição que eu aprendi na vida, né? Narciso Peroni que fala. Sempre que me vier aquela vontade de fazer aquilo, eu preciso fazer com que aquilo acalma primeiro, aquela pulsão acalma dentro de mim, para mim agir com a consciência. Provém eu fazer isso? É por isso que muitas pessoas tomam decisões erradas hoje. Sim. Então a pessoa teria que manter a calma. E como que essa pessoa, porque assim, é uma coisa que a gente precisa questionar. Como que essa pessoa, ela poderia, poxa, agora eu preciso manter essa calma, porque na hora é tudo muito forte. Sim, sim. Como que a pessoa precisa fazer isso, pastor? Olha só, ela precisa esperar o tempo e o seu processo. Porque a Bíblia fala em Eclesiastes, há tempo para tudo. Sim. Há tempo para tudo. Às vezes eu vejo muitos canais, né, pelo Instagram, Facebook, ganha dinheiro. Não, você paga uma mentoria que daqui a uns tempos você vai ter milhões. Sim. Não, você lê esse livro que vou te ensinar como você vai ficar rico. Não existe. Do dia para a noite. Não. Há quanto tempo você adquiriu uma fortuna? Levou quantos anos? Só que as pessoas não estão tendo paciência em esperar. Sim. Paciência é um dom. E no tempo atual que nós vivemos, as pessoas não estão tendo paciência. Ela quer entrar num programa de coach hoje e ser rica amanhã. Tudo é para já. Aí, com isso, ela acaba desenvolvendo ansiedade, ela acaba desenvolvendo uma depressão. Por quê? Ela lutou, pagou caro, não conseguiu aquele objetivo em curto prazo, ela começa a se frustrar, começa a se culpar ela mesma. Aí começa a jogar a culpa, Deus não existe, mas por que deu certo com ele, não deu certo comigo? Mas tudo tem um tempo. Tudo tem um processo. Olha só,
Eu estava lendo um livro que fala das etapas do sucesso. Sim. E como que eu realizo o meu desejo? Aí eu até notei que diz assim, ó, para sermos bem-sucedidos, precisamos vestir o traje chamado Cristo. Bacana. Você quer ser bem-sucedido? Ei, principalmente aqueles que se dizem ser cristão, então, veste os trajes de Cristo. E quais são as vestimentas de Cristo? Bondade, humildade, amor, longanimidade. Eu te pergunto, os cristãos têm vestido isso hoje? Difícil, né? A empatia dentro da igreja tem acabado. Não tem mais. Um irmão não tem empatia com o outro. Falta comunhão, né? Falta. Falta Talvez hoje é o grande gestão de problema, pessoas. Por que gestão de pessoas que eu falo com você? Porque se uma pessoa estiver dentro da igreja, eu não gosto de você, então eu não vou no seu culto. Eu não vou ficar... Você está me entendendo? Sei. Então, olha só. Temos tudo para ser abençoado. A palavra do Senhor lá em João fala, eis que eu venho para que tenha vida e vida em abundância. Quando Deus fala em vida em abundância, você pode ser ou não rico, mas a maior riqueza, muitas das vezes, não está somente no dinheiro. O dinheiro, ele te traz conforto. O dinheiro, ele te traz realizações de comprar numa loja que você quiser cara, de fazer as viagens que você quiser, mas o dinheiro, ele não te traz felicidade. Sim. E a única felicidade quem pode te dar é Cristo. Só Ele. É aonde desenvolve a ansiedade, a depressão, porque a pessoa coloca energia tão grande naquilo, eu vou conseguir, ela não consegue nem ter no tempo que ela planeja, no tempo que ela quer, que ela se revolta. Isso é algo muito interessante, porque é uma coisa que a gente vê muito nos dias de hoje, né, missionária? Você que está conosco aí, pessoal, eu queria que você enviasse as suas perguntas, que você pudesse aí comentar conosco. Pastor, estou por aqui, estou ligadinho aqui. Tem alguns irmãos que estão conosco aí, estão acompanhando, estão seguindo conosco. Nós temos mais uma pergunta aqui, missionária, que é da Mariana Martins. Ela diz assim, e como quem está fora da situação consegue identificar que tem algo errado? Começo de uma depressão em uma pessoa, porque às vezes achamos que é frescura. Esse é o problema, né? Vou rasgar o verbo, de alguns cristãos, né? Você está com frescurite, né? Sim. Que depressão o quê? Sai demônio, levanta, né? Se posiciona, vai orar. E isso acaba mais com a pessoa. Acaba mais com a pessoa, né? A gente auto se avaliar é complicado, porque a gente nunca aceita que está ruim. Verdade. Né? Mas, olha só, a depressão, ela dá indícios de angústia, aquele vazio, mas um vazio que nada está bom. Você ri para a pessoa, você conversa com a pessoa, mas não está bom. Sabe? Uma tristeza que você não sabe de onde vem. Então, eu oriento a Mariana o seguinte, ela procurar uma pessoa da confiança dela. Por que dá confiança? Que nem sempre você vai você vai fazer terapia. Nem sempre você vai com aquela pessoa, você vai se sentir à vontade de conversar com ela. Claro. Né? Porque o psicólogo, o psicanalista, médico, temos uma ética. O que você sabe, você tem que levar para o túmulo. Sim. Você não pode dar exemplo. Entende? Entendi. Então, automaticamente, se ela vê que a área dela, emocional, espiritual, o ambiente externo dela não está bem, eu sei que tem algo errado comigo, mas não sei o que é. Tem algo estranho comigo. Eu não sei o que é. Nada consegue andar, estou empurrando. Epa, é um sinal. É um sinal. Procura uma ajuda. Tem algo errado. No falar dela, né, que o psicanalista, ele faz análise e na fala, na hora que o
paciente está falando, a gente já sabe o que é o problema. Na mesma hora ele fala e não consegue perceber. Mas a gente consegue ouvir e ver aonde está o pivô do problema. Na tensão flutuante que a gente fala. Sim. Então, naquela tensão flutuante, a gente consegue enxergar o pivô do problema. Enxergou o pivô, a gente começa a trabalhar em cima daquilo. E existe, por exemplo, uma vez eu ouvi sobre isso, eu não me lembro quem falou, existem pessoas que elas mentem na terapia? Nossa, o que mais tem? Ela não consegue falar a verdade? Não. Por exemplo, E a se gente ela sabe. fez algo de errado, mas ela quer jogar a culpa para outras pessoas. Existe esse tipo de pessoa? Vocês já têm? Sim. E Sim. essa é uma dificuldade, porque como que você vai lidar com alguém que está mentindo? Sim. Não, a gente tem que lidar, a gente tem que ouvir, Sim. sabe? Mas a gente consegue perceber quando a pessoa está falando a Identificar, verdade, né? identificar. Só que eu não posso chegar perto do paciente e falar assim, você mentiu. O que é isso? Isso é mentira. Por favor. Tá na cara que é mentira. Cara. Não. Eu preciso respeitar o tempo dele e ele, quando sentir a vontade de falar, ele vai falar. Porque é diferente. Se eu aconselhar e você vem, pastor, e me fala algo, eu vou falar, é mentira, pastor, você pode falar a verdade. Entendi. É isso que a igreja precisa separar isso. Porque se eu vim diante do Senhor como pastor pedir um aconselhamento, o Senhor tem o direito de me aconselhar o que eu quiser. Agora, se eu vim diante do Senhor e pedir, pastor Douglas, eu quero que o Senhor me atenda numa terapia. Eu não posso opinar, simplesmente eu só preciso ouvir. Entendi. E quando Existe eu uma falo, diferença. tem uma diferença. E quando eu falo ouvir, sem juiz de condenação. Eu não posso condenar. Vem uma pessoa perto de mim e fala assim, vou dar um exemplo bem claro mesmo, bem claro mesmo. Vem uma pessoa e fala comigo assim, no exemplo. Olha só, eu sou evangélico, mas eu descobri... Vamos dar um exemplo de um cantor aí que descobriu há pouco tempo que ele... É homossexual. É homossexual. Como é que ele chama? Até esqueci. Gessé Aguiar. Gessé. Vamos supor que ele vem perto de mim antes de anunciar, né? Isso. Anunciar lá para a rede social que ele é homossexual, ele chega diante de mim e fala assim, olha só, Sandra, eu canto hino gospel, mas eu descobri que sou homossexual. Eu gosto de homem. Eu, como missionária e psicanalista, não posso chegar perto desse assim, vai para o inferno. Entendi. Não, eu só tenho que ouvir, eu não tenho que julgar. Quem sou eu para julgar? Quem é um pastor para julgar? Quem pode julgar é somente Deus. Então, eu tenho que acolher ele. Eu tenho que ouvir ele. Entendi. E eu preciso separar minha religião da minha profissão. Esse é um grande problema hoje, Eu não né? vou julgar ele, não. O que ele escolheu, a decisão é dele. Eu preciso respeitar. Você está me entendendo? Inclusive, a Jéssica aqui, ela pede para a senhora estar falando um pouco a respeito do preconceito, né, com o cristão, quando temos, eu não sei se é TAG ou TAG. Transtorno generalizado da ansiedade. E depressão. Ela fala que, vê se é isso que eu entendi, Jéssica, é o preconceito que existe com essas pessoas no meio cristão. Existe esse preconceito. E é muito grande, né? É muito grande. É aquilo que eu falei no início, que tudo as pessoas acham, alguns pastores acham, que é demônio. Sim. Que a pessoa que tem depressão, ela está possessa de demônio, está dando invasão para a carnalidade. E não é por aí. Jesus, quando estava em Getsêmani, ele teve período o quê? De angústia, período de depressão. Ele não permaneceu, mas ele teve aquele período. Eu posso ter depressão? Posso, mas eu não preciso permanecer nela. Eu posso buscar ajuda. Deus deixou os médicos da terra, então para quê? Os psiquiatras. Para quê, gente? Não, se Deus deixou eles na terra, porque deixou para que a gente pudesse passar por eles para ter a nossa cura. E a cura ela acontece nas duas instâncias, no mundo espiritual e no mundo físico. No mundo físico, se eu procurar um médico, eu vou tratar, vou melhorar. No mundo espiritual, eu vou fazer a junção do meu remédio com a ajuda de uma terapia com Deus e vou buscar a minha cura. Agora, se Deus quisesse que a gente não dependesse dos médicos, não teria essa formação aqui na Terra. Era só dobrar o joelho e orar e a cura vir. E, por exemplo, igual a Jéssica perguntou, como que uma pessoa... Porque, por exemplo, eu vi esses dias um testemunho de uma moça
que ela falou que... Porque a pessoa ela começa a se questionar, eu acredito. Mas eu sou cristã, eu tenho feito as coisas da forma certa, em algum momento. Claro que ninguém é perfeito, mas eu busco a Deus de alguma forma. E por que eu estou passando por isso? Por exemplo, a senhora já deve ter olhado, a gente olha para aquela passagem de Elias naquele momento ali, eu acredito que era uma depressão que ele estava vivendo. Quando ele foi para a caverna. Sim. Né? E como que essa pessoa... porque, por exemplo, tem pessoas que às vezes estão passando por isso e ela não consegue expor o que está passando. Medo de julgamento. Medo do julgamento. Medo de julgamento. E o que ela tem que fazer? Ela tem que se abrir independente do que vão falar. Eu aconselharia uma pessoa dessa, sabe? Se ela for chegar diante de um pastor dela e o pastor dela falar assim com ela assim, isso aí é demônio, ela procurar uma outra pessoa, né? Para ajudar ela. Porque esse é o problema. Tá me entendendo? A pessoa que ela tem o TGA, depressão, né? Ela tem seus transtornos de alucinações, são pessoas muito rejeitadas. Pensa numa pessoa que é esquizofrênica. Ela começa a ver coisas onde não tem, gente. Aí, para quem não tem conhecimento, não, é demônio. Entendi. Não, tem que orar para expulsar. Vai orar uma vida inteira e não vai sair. Entende? Entendi. O que eu preciso entender é aquilo que eu falei no início. Até que ponto que é o espiritual, até que ponto que é o emocional da pessoa. Se hoje em dia as igrejas julgassem menos e acolhessem mais, a saúde mental de praticamente da população estaria melhor. Entendi. Existe um problema muito sério. Por exemplo, a senhora falou uma coisa que me chama a atenção. Por exemplo, eu vi um determinado pastor que ele falava que a gente precisa ter um mentor, seja do pastor presidente até o menor. A gente sempre precisa de alguém para se abrir, para conversar. Sim. Mas eu pergunto uma coisa para a senhora. Hoje, eu acredito, inclusive no meio cristão, que as pessoas estão procurando mais fora do que dentro. Por quê? Porque hoje eu vejo que as pessoas têm muita dificuldade de se abrir dentro da igreja. Porque o que acontece? Hoje você expõe um problema que você está passando dentro da igreja e esse problema não fica só com aquela pessoa que você conversou. É um problema grave que a gente está vivendo, Sim. né? E agora eu peço a senhora para falar como uma missionária. Qual que é o erro que os líderes hoje estão cometendo? Porque eu vejo líderes hoje, mas a gente não consegue mais, não digo todos, né? Não vou generalizar, mas a gente não consegue mais, talvez, se abrir para um líder com medo daquilo que a gente está passando, daquilo que a gente está vivendo, ser exposto. E qual que é o erro dessa liderança hoje? Qual que é o problema que a gente tem? Porque isso é que talvez, de repente, muitas pessoas estão sofrendo, né, senhora? Sim. E por isso, talvez, muitas pessoas hoje procuram um psicanalista, um psicólogo, e talvez não procura mais uma liderança da igreja. Sim. Eu acho que tem que acompanhar os dois juntos. Sim. Mas antes eu via que as pessoas procuravam mais um líder também. Sim. Eu acho que toda igreja evangélica deveria ter o seu psicólogo, o seu psicanalista, para fazer esse Separado, atendimento. Né? O pastor pode permanecer aconselhando, orientando, mas teria que ter. Né? O que falta muito é ética. E o que acontece? Por que isso acontece? Vamos lá na Bíblia, lá, Moisés. Quando Moisés tirou o povo do Egito, ele sozinho estava levando o povo. Chegou no ponto que ele ficou tão sobrecarregado que ele não estava dando mais... ele entrou em exaustão, porque o povo reclamava com ele e não sabia lidar com aquela situação. Até que então que Deus orientou a ele que ele separasse homens para ajudá-lo a administrar aquela situação. Sozinho não dá. Sozinho. E as pessoas hoje, assim, existe liderança que é muito centralizada. O comando vem em mim, só pode falar comigo, só pode eu resolver. Você está me entendendo? É horizontal. Não divide, né? Não é na vertical, é na horizontal. Sim. Então, aquela hierarquia permanece. O que acontece? Ele vai acumulando um montão de função. Vem um, fala, vem outro, fala, vem um, fala. É o ato falho que a gente fala. Vai chegar um ponto que ele vai sentar, vai conversar com a pessoa assim, sem ele perceber, ele vai falar daquele assunto que não era para ter falado. Entendi.
A sobrecarga dele faz ele cometer um ato falho. Ele está tão cansado, tão Que ele- sobrecarregado. E a pessoa fala sem perceber que falou. É verdade. Aí como, né? Porque não existe igreja perfeita. Toda igreja tem aquela irmã fifi. Ó, é o Toda, né? telefone sem fio, né? Que É. fala pra você, menina, vai vem cá que crescendo, eu vou... né? Vai crescendo, né? Começa aqui de um jeito, chega lá de outro. Totalmente diferente. Então, aí ele comete esse ato falho com a pessoa errada, na hora errada, no momento errado, que quando foi ver, todo mundo já está sabendo. Entendi. E isso acontece, assim, se a gente for analisar, praticamente quase em todos os ministérios. Yeah. É por isso que tem que ter uma pessoa separada para isso. Porque a sobrecarga foi muito grande. Sim. E isso mostra o que para a gente? Que ninguém consegue levar nada sozinho. Já que é assim, então, eu, como psicanalista, não precisava fazer terapia. Sim. E eu faço a minha análise. Você está me entendendo? Mas que é isso? Nossa, você, para ajudar alguém, você tem que estar com o seu emocional muito bem equilibrado. Entendi. Porque se você não tiver com o seu emocional muito bem equilibrado, como é que você vai ajudar alguém? É isso que eu estou falando para a senhora. Por exemplo, eu não sei, a senhora está nessa área, mas eu vi que todo psicólogo, por exemplo, não sei na psicanálise, que é bem parecido, né, mas não Sim. é um psicólogo. Ele tem que ter alguém acima dele para ele, em algum momento, ir lá Tem. E se abrir. Eu tenho meu supervisor. Eu acho que deveria ser assim também na igreja. Meu supervisor, ele não é um narciso, então tem que ter. Porque também chega uma hora que a sobrecarga vem para cima de Às você. vezes a gente senta, conversa, troca ideia, olha, esse criança está assim, você está me entendendo? Tem que ter. Entendi. Entende? Tem que ter, sabe por quê? Não existe super-homem nem Mulher Maravilha. Estamos sujeitos. E quando eu não tenho com que dividir os meus problemas, O problema fica maior. fica maior. Que você começa a adoecer. Entendi. E quando eu não falo, o meu corpo começa a falar. Eu começo a desenvolver doença no meu corpo, dores que eu nunca tive, insônia. Hoje eu dou de cabeça, amanhã eu dou no peito, amanhã eu dou nas pernas. Mas de onde vem isso? Ah, não. Aí começa a fazer exame, muitas vezes faz exame, não aparece a doença. E tudo emocional. Eu tenho uma pergunta aqui da Elimara, que está com a gente aqui. Só que antes eu quero fazer uma pergunta para a senhora. Por exemplo, uma pessoa que ela é muito fechada, existem pessoas assim. A gente vê que até mesmo esses problemas que a gente vê com escolas, geralmente vai perguntar, aquela pessoa era uma pessoa muito fechada. Pessoa que foi lá e matou um monte de gente no colégio, por exemplo. Uma pessoa que ela é muito fechada. Eu falo, por exemplo, eu era uma pessoa que eu não conseguia me abrir. Essa pessoa, ela corre risco porque, por exemplo, ela vai precisar achar uma válvula de escape em algum momento. E, às vezes, a válvula de escape dela vai ser em coisas erradas. Sim. E aí eu pergunto, o que essa pessoa deve fazer? Essa pessoa que ela é muito fechada, ela é muito na dela, ela não consegue se abrir, ela não consegue conversar, ela não consegue contar os seus problemas. O que essa pessoa precisa fazer para ela começar a se abrir, para ela começar a tentar ter alguém que possa lhe ajudar? Olha só, que primeiramente ela precisa se permitir, né? Aceitar que ela precisa... Ela precisa aceitar que ela... precisa aceitar que ela precisa colocar aquilo para fora. Mas, tá bom, eu sou fechada, né? Mas vamos colocar que você é terapeuta, né? Olha, eu chego numa sessão para ser atendido, mas eu não vou falar tudo que eu quero. Não Beleza. adianta. Não, vai primeira sessão, senta, ela tá lá muda. O silêncio fala tudo, tá? Vai na segunda, muda. Vai na terceira, muda. Vai chegar no ponto que ela vai começar a falar sem ela perceber que está falando. Ela consegue... Ela vai ter aquela necessidade, aquela pulsão de fazer aquela descarga para falar. Então, ela a terapia é um meio de ajuda. É um caminho de ajuda. Ela não vai falar tudo de início. Ela não vai chegar hoje numa terapia, numa análise, e vai falar tudo. Não. Entendi. Não. Se ela traiu, se ela matou, se ela roubou, nunca vai ser na primeira, vai ser lá na frente. Depois de muitas sessões, que ela sentir confiança na pessoa, que ela sentir segura, que ela pode confiar. É isso que eu ia falar com a senhora também. Esse caso da confiança, a pessoa sabe, não, agora eu posso contar para ela. Sim. Existe isso também. Existe. Porque ela tem que se sentir segura. Então é um processo. É um processo. Por que tem tantos psicanalistas, tantos psicólogos,
tantos terapeutas. Se a pessoa não se adaptar com aquele... Vai se adaptar com outro. Entendi. E fora aquilo, né, que você olha aquela pessoa na sua primeira impressão, você fala, nossa, olha, eu vou fazer com o pastor Gostei porque eu dele. gostei dele, eu sinto que ele vai me ajudar. É. Você está me entendendo? É. Tem que ter uma transferência da pessoa para o analisado, para o paciente. Tem que ter essa transferência. Uhum. Vamos lá. A pergunta da Elimar é a seguinte. Quando uma pessoa quase cometeu suicídio, o que deve ser feito para não se sentir tentado a isso novamente? Aí vamos lá, Elimar. O que te levou a tentar tirar sua própria vida? Existe uma causa. Existe uma causa. Vindo para Juiz de Fora, uma moça de Passos, né, ela tentou suicídio 3 vezes. Mas por que ela tentou suicídio? Né? Vou atendê-la agora quando eu voltar para Passos. Tem vários processos que faz a pessoa levar ela ao suicídio. Uhum. A rejeição de alguém, né? Talvez ela foi rejeitada. Ou talvez tenha um processo que já passou na família que alguém tentou suicídio. Tem essa repetição, esse ciclo de repetição, tá entendendo? Ou o pai tentou suicídio, ou a mãe tentou suicídio. Você tem essa... Pode acontecer. Pode acontecer. Então, o que acontece? Dependendo do grau, pastor, do problema que a pessoa passa. Gente, as pessoas não têm noção que dependendo, sabe por quê? A pessoa que tem depressão, você olha assim e fala assim, nossa, aquele problema não é nada para ela fazer aquele drama, mas para ela é um mundo que acabou. Uhum. Para você não é nada, mas para ela o mundo acabou. A gente precisa aprender a respeitar, né? A se colocar no lugar do outro, e a gente não coloca. Uhum. Esse é o problema do ser humano. Você nunca se coloca no lugar do outro. Se fosse comigo, se fosse eu, entende? Então, ela está sujeita a tentar de novo? Tá. Então, antes disso acontecer, ela procurar fazer uma análise, procurar fazer uma terapia para descobrir o que fez com que ela perdesse o sentido pela vida, o prazer pela vida. E quando chega nesse suicídio, qual é o grau? É o Grau grau 3, máximo, né? Grau 3, o máximo. A pessoa já, A pessoa já realmente... perde a vontade de viver. Quer um exemplo? Uma mulher rejeitada. Ela se doa uma vida inteira. Eu ia falar com a senhora hoje. Essa parte de relacionamento, de vida sentimental, é uma parte que eu acredito que deve ser uma das mais afetadas, né? E hoje, qual que é a maior procura? São mulheres ou homens? A procura, para mim, assim, nos meus atendimentos, está sendo ambos. Os dois. Os dois. Hoje não tem mais essa diferença. Hoje não tem essa diferença. Mas eu fico, assim, muito preocupada com as mulheres. Teve um dia que eu usei uma frase e a pessoa, há 2 anos atrás, ela riu de mim dentro de um ônibus e falou assim, ih, tá amarrado. Eu morri de rir, né? Porque eu falei assim, olha, eu sou mulher com uma mente de um homem. Por quê? Quando a mulher ela tem um pensamento masculino, ela não sofre tanto. Nós que somos mulheres, pastor, somos muito sentimental. É mais sentido, se apega fácil, se apaixona fácil, né? Demora em encerrar ciclo, não aceita a rejeição. Sim. Principalmente quando tem uma traição no casamento, o marido troca a esposa por outra. Ela se sente assim, acabou o mundo, um lixo. Nossa, mas o que eu fiz, né? Aí vai lá, coloca botox, entra numa academia para emagrecer. E o que mais sofre é as mulheres. Então, a partir do momento que você tem uma visão como homem, pensar como ele, você não sofre tanto. A mulher já tem um ponto positivo que, hoje em dia, nós conseguimos fazer muitas coisas que a gente antigamente não poderia fazer. Sim. Dirigir um ônibus, dirigir uma carreta, fazer função que o homem faz. Coisa que a mulher não fazia antes, né? Apesar de ter muito preconceito, muito homem machista que não aceita, mas eu admiro aquela mulher que é independente. Por quê? Porque ela sofre menos. E quando eu falo na parte de dependência, eu falo na parte de dependência emocional, afetiva, financeira, porque quando a mulher é totalmente dependente do homem, o homem faz dela refém. Entendi. Faz refém na área emocional. Está me entendendo? Se torna dependente daquela pessoa. Se torna dependente. Então, ele acha que tem o direito de fazer com ela o que quiser. Ah, não, você tem isso porque eu te dou, você vai onde eu permito.
Está me entendendo? E ninguém é de ninguém, nós pertencemos a Deus. Sou casada, praticamente assim, há 26 anos com meu esposo, 27 de namoro, né? Esse ano agora a gente fez 28, olha só. Eita glória. Escuta, eu trabalho, sempre trabalhei, sempre tive a minha independência, sempre respeitei ele. Mas, se um dia o Senhor me tirar ele, eu não vou ficar destruturada com isso. Porque eu sempre trabalhei na minha mente com as perdas. Eu nunca trabalho com ganho, porque o que eu ganhar vai ser lucro para mim. Entendi. Eu preciso lidar na vida com as perdas, estar preparado para as perdas. Perda de emprego, não conseguir chegar no objetivo que eu planejei. Aí eu não vou sofrer tanto. Agora, quando eu coloco sentimento demais, eu nunca vou aceitar as perdas. Entendi. Eu tenho mais uma pergunta aqui, na verdade, mais duas, né? Aí, só não te interrompendo... Pode continuar. Eu aconselho a Eliamar, né? Não conheço ela, mas... Isso, a Elimara. Elimara. Isso. Procura uma pessoa de confiança, né? Faz uma terapia, se resolva com essa situação. Porque o suicídio, ele pode se repetir por várias vezes. A gente precisa quebrar esse negócio que é o espiritual que vai fazer a mudança. Isso é um demônio. A gente precisa acabar com isso. Acabar com essa crença. Eu acho que até uma crença limitante. É um Parece até sério, uma crença limitante que você fala, não, é demônio, não, o que está nela é demônio, vamos orar. Não, pera lá. Vamos ajudar ela em oração, sim, mas também vamos tratar do emocional. Qual é o trauma que ela passou? Ser ouvida, né? Sim, qual é o trauma que ela passou? O que aconteceu na infância, na adolescência dela, para chegar nesse ponto dela tentar tirar a própria vida? Como que é o relacionamento dela? Entendi. Tá me entendendo? O que está por trás disso? Por trás do suicídio Ela tem um precisa trauma. achar a causa, né? Tem, e essa causa é um trauma. Sim. É uma rejeição. Pode ser uma rejeição, pode ser uma humilhação. Entendi. Tá me entendendo? Entendi. Tem várias hipóteses que pode ser. Bom, vamos lá. A Mariana Martins deixa mais uma pergunta aqui. Ela está dizendo o seguinte: e quando você perde a confiança dentro da igreja? Aí é um caso sério, né? Mariana Martins, vamos lá. Olha só, a igreja somos nós. Quando o Senhor vir buscar a igreja, Ele não vai buscar este templo. Nós somos a igreja. Então, Deus, né, na Bíblia, Ele fala não sei, eu acho que é no Novo Testamento, uma palavra muito certa que diz assim: não olhar nem para a direita e nem para a esquerda. Eu não posso olhar, quando fala nem para a direita e para a esquerda, eu vou para a igreja. Eu não posso olhar nem para o pastor, nem para a família do pastor, nem para o meu irmão da direita e da esquerda. Eu vou olhar para Cristo. Agora, quando eu falo, eu perdi a confiança na igreja, espera lá, vamos colocar uma pausa aí, você está perdendo a confiança em você mesmo. Você já perdeu confiança em você? Porque, olha só, tem igreja, tem pastor que pode estar me levando para o caminho errado. Não, vai levar se eu me permitir. Porque se eu conheço a palavra, ele se afunda para lá, meu filho. Meu negócio é com Deus. Sim. É isso que as pessoas precisam entender. A dificuldade hoje é que as pessoas não elas têm firmeza misturam na palavra, tudo. né? Elas misturam tudo, né? Essa igreja não é boa, aquela é boa. Na igreja sou eu. Eu sou o templo, eu sou a morada. Então, você pode... eu perdi a credibilidade. Você perdeu a credibilidade na igreja ou perdeu a credibilidade no pastor? Você precisa separar isso. Porque a igreja somos nós. Aonde eu clamar, o Senhor Ele vai me ouvir. Eu não preciso estar dentro desse templo aqui para me orar e fogo do céu cair. Sim. A palavra do Senhor lá em Jeremias fala: clama a mim e te responder-te-ei. Não importa onde você está. Aonde José estava, jogado no calabouço, ele clamou, o Senhor não ouviu? Depois estava na prisão, ele não clamou, Deus não ouviu? É verdade. Então, nós temos que nos manter na posição de Cristo. Né? Agora, eu te aconselho o seguinte: não olha para a igreja, meu amor. Olha para Cristo, olha para Deus. A salvação é individual. Aí, Mariana, respondeu sua pergunta. Deixa aí para a gente aí. Bom, mais uma pergunta, vamos lá. A Camila Santos. A Camila Santos, ela pergunta: o que fazer quando você sabe que está no caminho certo
que é voltar para a casa do pai, mas também tenho muito medo de não conseguir prosseguir. Boa pergunta, hein? Camila. Vamos lá, Camila. Eu sei que eu estou no caminho certo, mas eu tenho aquela dúvida que eu não vou permanecer. O que está me prendendo para voltar atrás? Para não me permanecer, que eu continuo naquele caminho. Então, o que faz você gerar esse medo de não permanecer? É um medo. Eu estou no caminho, mas será que eu vou conseguir? Tem alguma causa. Tem alguma causa. Tem algo por detrás disso aí que impede ela prosseguir e permanecer firme. O que está impedindo você permanecer firme? O porquê desse medo? O porquê desse bloqueio de voltar atrás? Então, você precisa ver o que te impede de chegar adiante, de permanecer prosseguindo. Que algo tem. E é preciso descobrir. E ela precisa descobrir. Eu vou falar porque é uma... E sempre onde eu vou, ela sempre fala, você pode falar porque você me acompanha há muito tempo. Eu tenho uma amiga e ela é doida para batizar. Doida. Mas ela não batiza, não consegue firmar numa igreja porque o esposo dela não quer casar com ela. Então tem uma causa. Aí, qual é a causa dela? O esposo não quer casar. Essa Entendi. causa atrapalha ela a prosseguir em frente. Então, pode ser várias causas que me impedem eu permanecer dentro de uma igreja. Pode ser uma causa de eu gostar de tomar uma cerveja, de eu gostar de ir para um baile. Enfim, qual é a causa que te impede? Porque a partir do momento, sabe qual é o problema? Que permite, igual a Camila, né? Isso. Se sentir, ter esse medo, que ela começa muito bem numa igreja. Eu não conheço ela, né? Ela começa muito bem numa igreja, começa a se enturmar com a igreja, aí vem os julgadores. Por que vem os julgadores? De repente, ela está na igreja caminhando e a pessoa acha que a partir do momento que a pessoa entra dentro da igreja, irmão, você não pode beber. Irmão. E a libertação ela vem com o tempo. É um processo. É um processo. Algo que, para mim, pode ser 1 ano, para você pode demorar anos. 5, 10 anos. É cada um no seu tempo e a gente tem que respeitar. Sim. Aí, o que acontece? De repente, ela gosta de fazer algo e o que ela gosta de fazer, talvez tenha algumas pessoas que podem apontá-la. Tem tudo para dar certo, mas, olha, isso aqui é uma pedra. E essa pedra me atrapalha a chegar lá. Entendi. Então, o que atrapalha ela? Camila, precisando, a gente está aí. Vou deixar meu número, o pastor vai colocar o contato aí e a gente conversa. Qual que é o contato para a gente estar colocando aí no chat aí? Hoje nós estamos aqui na técnica do programa com o obreiro Fábio. Pode falar, missionário, que ele vai colocar ali para o pessoal que está procurando a senhora. Olha, DDD 32 99145 8905. Pessoal, nós já estamos quase encerrando, mas, missionária, tem algumas coisas aqui que a gente precisa colocar alguns pontos aqui. Por exemplo, hoje, qual que é a maior dificuldade? É os jovens, é os adultos, é as pessoas mais velhas. Aonde está hoje uma das maiores dificuldades que a senhora enfrenta para, por exemplo, tanto dentro da igreja e como na sua área? Porque, às vezes, a sua área ela também mostra um quadro geral de como está fora da igreja. E qual o tipo de pessoa que a senhora mais lida hoje? São mulheres, por exemplo, a juventude, homens, são pessoas mais novas, são pessoas mais velhas. Aonde está? Porque eu me preocupo, e eu acho que essa é uma preocupação de todos nós, é muito também com a juventude que vem vindo. Né? A gente está sempre falando nesses podcasts um pouquinho assim a respeito dos jovens, porque tem muitos jovens que ficam questionando, fazendo perguntas. Mas, assim, será que o problema é só os jovens? Ou será que existe uma geração acima dos jovens que estão vindo, que, de repente, não estão conseguindo passar para esses jovens que estão vindo algo? Ou, de repente, o problema realmente não tem a ver com aquilo que está sendo passado, mas com as escolhas que os jovens têm feito? Qual que é o problema hoje que a senhora identifica? E eu queria perguntar isso para a senhora.
qual que é o tipo de pessoas que hoje a senhora está lidando mais? São jovens? São pessoas adultas? São pessoas mais idosas? Que procura mais a senhora? A minha procura, as idades que vêm até mim, né, são de 30 a 60 anos. Então, é um povo mais velho. Povo mais velho. O povo mais velho. São as pessoas... Não vou dizer mais velho, não, tá? Não pode. Velho... É o povo adulto. Pronto. Maduro. Isso. Vamos dizer isso. Olha Então, só, a faixa etária de 50 a 60 anos é uma faixa etária que muito me procura pela rejeição dos filhos. Os filhos não têm mais aquele afeto, aquele carinho, aquela presença afetiva. Não respeita o espaço dos pais. Entende? A faixa dos 30 até os 49 é aquela faixa etária que a vida sentimental ainda não está definida. Fez escolha errada, quer sair daquelas escolhas. Sim. Aí você me pergunta o seguinte, o que é mais fácil hoje? Lidar com jovem ou lidar com pessoas mais maduras? Eu falo com você o seguinte, o jovem. Porque você pegar um adolescente, né, vamos colocar aí de 12 até os seus 24 anos... Ele está se formando? Ele está se formando. 25 anos é adulto, né? Mas vamos lá. Se você pegar esse jovem nessa idade e se colocar no lugar deles, você consegue reter esse público jovem. Entendi. Mas não é fazendo igual eles, é pensar como eles. Porque é um período que eles estão confusos, não sabem o que querem da vida, querem conhecer tudo, quer conhecer bebida, quer conhecer cigarro. E, muitas das vezes, né, a vida do ser humano, dos pais, está tão corrida. Né? E eu não estou falando dos pais que têm condição financeira de pagar um babá, né, ou alguém que toma conta do filho para trabalhar. Nós vamos colocar na classe média aí, que não tem condição, então eu tenho que trabalhar, colocar meu filho na creche, ficar o dia inteiro. Ele não consegue ter o convívio dos pais para sentar, para conversar, para dialogar. Ou então tem um pai muito narcisista dentro de casa, ou então tem uma mãe muito ausente, ou um pai ausente, que ele não consegue ter diálogo. Entendi. Então ele começa a ter diálogo com os amigos do colégio. E a partir do momento que passa a ter diálogo com os colegas do colégio, começa a ter assunto, decisões que não provém. O adulto, a pessoa dos 30, né, até os 60 anos, já tem opinião formada. Já está formado. Então, ela decide. Não que você vai manipular o jovem, mas você consegue mostrar para o jovem, insistir com ele, se ele permanecer naquele caminho, vai ter consequência. Entendi. Você mostra a frente para ele. Mostra a frente. Agora, quando ele já está com a sua personalidade formada, é complicado. Mais porque ele difícil. coloca na cabeça que é aquilo, pronto, acabou. Então, eu tive experiência pelo pastor Davi. Né? Sim, sim. A igreja dele é formada por jovens. Isso. Né? O triste do jovem é que o jovem ele é muito apontado. Acusado. Acusado. Inclusive, a Camila responde aqui. Ela até fala assim: eita, Glória, você falou tudo. O meu medo é os julgadores. Sim. Sim. A todo momento somos apontados. E esse julgamento vem dos próprios jovens ou vem dos mais velhos? Vem dos mais velhos. Esse é o problema. Esse é o problema. Talvez por isso a geração está vindo da forma que está. Porque quem era para estar ajudando, talvez está apontando. Está apontando, está condenando. Está me entendendo? Entendo. Na igreja de Passos, eu falei a seguinte frase, né? Se os cristãos preocupassem menos em atacar os homossexuais e orassem mais, eles não afrontavam tanto. Verdade. Mas os cristãos preferem ficar, vai para a rede social, não, é inferno, é isso, é aquilo. Gente, ora. Que se for espiritual, Deus vai fazer a obra. Mas o ser humano está tão preocupado em apontar o outro, em derrubar o tapete puxar o tapete do outro, em prejudicar o outro, que esquece De ajudar. de ajudar. Então, tem aqueles idosos, né,
os mais maduros, vamos dizer assim, os evangélicos maduros que se acham santarrão. Mas não, que é isso? Isso é pecado, isso não pode. Vai para o inferno, Deus não se agrada. Já se coloca no lugar de Deus condenando. Aí o jovem fala assim, pô, vou para o mundo. Está me acusando dentro da igreja? Ele já vem com o juízo de Deus, né? Você está me entendendo? Gente, a gente não precisa ser acusado por ninguém, que o próprio Espírito Santo de Deus já cobra da gente. É verdade. A gente já tem a cobrança que é de Deus. Precisa o irmão dentro da igreja ficar apontando o erro do outro? Só que o mal do ser humano é o seguinte, aponta tanto o seu erro, mas esquece de olhar para dentro dele mesmo. E quando eu falo muito de uma pessoa, é porque não é daquela pessoa que eu estou falando, mas é algo em mim. Eu tenho um problema. E eu não quero aceitar que eu tenho aquele problema. Que eu tenho um problema. Se eu começo a implicar muito com o senhor, o problema não é o senhor, o problema é em mim, mas eu não quero enxergar. Entendi. É por isso que a Bíblia sabe, tira primeiro o arqueiro do teu olho. É forte. Entende? Então, assim, essa geração agora, as pessoas maduras, eu acho que elas teriam que mudar muito. Mudar seus pensamentos, de olhar para o jovem, porque um dia eles foram jovens. Entende? E muitas das vezes, vou falar para você assim, olha, quando uma mãe, ela foi prostituta no seu passado, na sua adolescência, e de repente, ela tem uma filha, e aquela filha faz os mesmos erros dela. Aí ela vira para a filha e fala assim, olha só, eu não quero que você vai dançar, eu não quero que você vai beber, eu não quero que você saia com aquelas pessoas porque eu não gosto. Não, ela não gosta, não é que ela não gosta, é porque ela se vê na filha. Entendi. Por ela se ver na filha, tô vendo, eu já vi esse filme antes. Que aconteceu ela começa, comigo. Justamente, tá me entendendo? Aí entra aquele ditado, né? Faça o que eu falo. Mas não faz o que eu faço. Tá? Aí você começa a ter aquela implicância. Não, mas meu pai implica, minha mãe implica. Não é implicância. É porque o que você faz incomoda ela e ela já passou por aquilo. Então, vou deixar uma palavra, né? Um conselho para as pessoas maduras, principalmente do nosso ministério. Sim. Ei, vamos julgar menos e acolher mais. E é o tempo disso, né? É tempo disso. Não é tempo de eu julgar você, de julgar o senhor, se o senhor está de gravata ou não. Não é tempo de eu julgar a tua roupa. Cada um vai prestar conta com Deus. Claro. Eu não preciso falar como tem que se vestir um homem de 30 a 60 anos, como tem que se comportar uma mulher de 30 a 60 anos, se vestir, não. Ela tem que ter sã consciência de como se vestir, como andar. É um jugo pesado, né? Sim. Se eu carrego o título, seja de missionária, seja de obreiro, a Bíblia me ensina como me comportar. Mas é mais fácil eu te apontar do que olhar para mim. E às vezes, o problema muito sério que a gente vê é que às vezes o jugo ele é tão pesado que quem impõe esse jugo não consegue fazer. Sim, e eu falo com você também, com certeza, não consegue. E eu te falo por que a parte dos maduros é mais complicado, que tem muitas pessoas com 50 anos que elas querem voltar a ter a idade de 30. Quer voltar a ter a idade de 20. A ter os mesmos comportamentos do jovem. Tá entendendo? Sim. E às vezes, por não conseguir ter, fica condenando, fica julgando. Entendi. Tá entendendo? É mais fácil eu condenar, né? É mais fácil eu condenar. Eu tenho uma última pergunta aqui, missionária, para a gente estar encerrando. É a pergunta da Kátia. Ela pergunta o seguinte: como ajudar uma pessoa em depressão? E tem algo que possamos fazer? Bom, Kátia, vamos lá. Como ajudar uma pessoa em depressão? Eu creio que essa pergunta ela fez se alguém tiver com depressão. Se ela quer ajudar alguém que está com depressão. Sim. Olha, a melhor forma de você ajudar essa pessoa é aconselhar ela para fazer uma terapia. Aconselhar ela a ir no psiquiatra. Porque nós, sem conhecimento de causa, como é que a gente vai ajudar? Você pode chegar lá e falar assim: Maria, você está bonita, levanta. Esse homem não te merece, se for na área sentimental. Esse homem não te merece, você merece coisa melhor.
Ah, João, levanta, essa mulher não te merece. Você pode falar 1000 palavras, que ela não consegue sair daquele ciclo, ela não consegue se levantar. Entendi. Tá me entendendo? Ela não tem forças. Ela precisa de um tratamento. Ela precisa de um tratamento. E, de repente, essa pessoa tem que entrar com o uso do medicamento, juntamente com a terapia e oração. Entendi. Entende? Isso é importante, porque às vezes a gente quer ajudar, mas a gente não sabe como, e às vezes a gente pode acabar atrapalhando. Sim. Porque a falta... Por exemplo, eu vejo isso muito, e eu sempre falo, às vezes, né, quando a gente está aqui na escola dominical, eu sempre comento muito isso. Por exemplo, eu não entendo nada de mecânica de carro. Então, como que eu vou poder falar de mecânica de carro se eu não entendo? Eu preciso aprender aquilo ali, eu preciso saber a respeito daquilo que eu estou falando para eu poder falar. Eu não posso simplesmente chegar para uma pessoa que está com depressão e falar, olha, você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo. Não, eu não estudei para isso. Então, o que a senhora está falando é o que eu também pensaria nessa pergunta, de orientar essa pessoa a procurar. Porque, dependendo do que você vai falar com a pessoa, qual o risco de você deixar a pessoa pior ainda? Tá entendendo? Às vezes a gente vai dar uma palavra amiga, acaba afundando mais a pessoa. Então, nesse caso, anima ela a procurar ajuda. Eu tenho uma conhecida que ela está passando por um quadro difícil. E quando a gente fala com ela, é muito difícil, né? A gente às vezes vai falar alguma coisa e parece que tudo aquela pessoa tem algo para te rebater. Sim. Mecanismo de defesa da pessoa, né? Então, para você ver, realmente é uma coisa que não tem uma causa. Parece que ela já, aquilo que a senhora falou, essa pessoa ela já está formada. A mente dela está bem formada. Olha, eu vou te dar um exemplo seguinte. Olha, por eu ter muito tempo evangélica, né? Uhum. E comecei a trabalhar muito cedo com a minha mãe no departamento de libertação, a gente começou, quando a gente abriu o Olavo Costa, lá no Olavo Costa tem muitos dependentes químicos, tem muitas pessoas carentes na nossa congregação lá. E eu lembro que chegava uma pessoa perto de mim, da minha mãe, chorando com o filho deprimido, nas drogas, né? E a outra chorava com a minha falecida mãe por causa de depressão, que a mãe dela estava deprimida. Uhum. E eu sempre falava, que é uma frase que todo brasileiro fala, eu sei o que você está passando. E eu usava essa frase. Entendi. Eu sei que você está passando. Com o maior amor. Com o maior amor. E teve um dia que Deus palestrou comigo profundamente. O Senhor falou comigo assim, você não sabe o que é perder uma mãe, o que é ter um divórcio na família, o que é ter uma pessoa na família em depressão, o que é ter uma família tentar suicídio, o que é ter um viciado na família. Uhum. Falei, Senhor, né? A gente se acha bambambam, também não vou, também nem, né? Até que um dia, Deus começou a me testar. Por que testar? Jó foi testado por Deus. Isso. Para mostrar para Satanás, Jó me ama, não pelo que eu dou ele, mas pelo que eu sou. Uhum. E a gente tem que amar Deus não pelo que Deus nos dá da prosperidade financeira, mas pelo que Ele é. E, Douglas, quando, pastor, eu descobri que a minha mãe estava com câncer, começou um processo assim, e Deus fala com a gente. A gente estava reunida na sala ali, e Deus dava uma revelação para a gente de um caixão na nossa frente ali sendo velado. Até que ela falou assim, olha, e o corpo dela subindo. E na mesma hora que Deus dava para mim, pastor Paulo, testificou ela na mesma hora. E ali a gente sentiu que a hora dela era chegada. Foi a partir desse dia, há 15 anos atrás, que eu aprendi a estar preparada para as perdas. Uhum. Quando meu esposo estava entre a vida e a morte, que o médico falou que ele não tinha mais jeito. Então, eu nunca me preparo para receber algo bom. Entendi. Eu me preparei para aquilo. Dali para frente, eu comecei a ter processos. Minha mãe faleceu. Eu sei o que é a dor de perder uma mãe. Hoje, verdadeiramente, é para falar. Eu sei o que é a dor de ter um filho dependente químico. A dor de um suicídio. Por várias vezes ele tentou suicídio. Uhum. Por várias vezes eu orei para ele, e em alguns aspectos, alguma área era espiritual e outras não era. Já era dele mesmo, surtos psicóticos dele mesmo. Então, eu sei o que é passar por divórcio na família, o sofrimento que é. Uhum. Porque eu já vi o irmão meu sofrer e Deus restituiu.
Então, você só pode falar, eu sei o que você está passando, que você passa por um processo. Que você passa por aquilo. Eu sei o que é passar fome, porque quando meus filhos nasceram, meu esposo ficou desempregado, me manteram 2 anos com cesta básica. Eu sei o que é isso. Agora, quando a pessoa ela não passa por esses processos de perca, ela não pode virar para a pessoa e falar assim, eu sei muito bem o que você está passando, não sabe. Eu sei o que é passar por... como é que fala, gente? Me fugiu agora... Preconceito racial. Quantas lojas eu já entrei, né? Aqui não tem coisas para você. Aqui a gente vende para classe social e para cor de pele diferente da sua. Preconceito de cabelo, eu já passei por preconceito. Sim. Mas eu não me deixei me abalar por isso. É uma das coisas que a gente precisa ter um equilíbrio com a gente mesmo. Eu não permito que aquilo afete a minha saúde emocional. O que eu tenho comigo se eu não sou o que as pessoas falam, deixa elas falar. Pronto. A senhora aprendeu, e é uma coisa que acho que no meio cristão a gente precisa aprender, né? A gente é muito treinado para ter, e não para perder. Não para perder. Né? Então, é por isso que as pessoas... A depressão vem mais... Já desenvolve por causa disso, né? A gente tem também a depressão sazonal, né? Só acontece em algumas ocasiões no ano. Sim. Ano de Natal, Ano Novo, Dia dos Namorados. A pessoa ela tem aquele período depressivo. Tristeza ali. Aquela tristeza ali. Natal, se minha mãe tivesse aqui, se meu pai tivesse aqui. Dia dos Namorados, quando rompe um relacionamento, a pessoa tem esse período de depressão. Né? Um tempo também que aumenta muito a depressão no período do outono e inverno. Dias tristes. A pessoa desenvolve tristeza, ela desenvolve um período de depressão, porém curto. Ela não permanece. Entendi. Entende? Então, assim, a gente precisa estar preparado realmente para as perdas. Porque a gente fica preparado sempre para ter. Vai para a igreja só para pedir, só pedir. Eu quero prosperidade, quero bom trabalho, quero. Quer tudo. Mas nunca está preparado para perder nada. É verdade. E não aceitamos perder. Só que Deus nos deu uma lição. Viemos sem nada. Quando a gente nasce, você nasce sem nada. Sem estudo, sem doutorado, sem mestrado, sem nada. E você morre sem nada. Forte, né? A gente não leva nada dessa Não leva vida. nada. Missionária, olha, que maravilha, tá? A gente teve aqui bastante pessoas conosco. Meus irmãos, você aí que está aí conosco, você vai deixar assim, missionária, eu quero o próximo. Amém? Você vai colocar no chat aí pra gente saber. Será que o pessoal gostou, missionário? Eu espero que tenha gostado, né? Porque a vida da gente é uma escola e a gente aprende todo dia. É verdade. A gente nunca sabe nada. Mas e a gente ainda morre sem saber. Foi um momento de muito crescimento. Mas pra se gente. você gostou do nosso podcast aí, hoje, gostei. coloca aí. Setembro nós estamos aqui. De volta. E vamos fazer mais um aí com o tema que você escolher. Isso aí, vamos pessoal. vir mais preparado aí. Isso aí, nós vamos estar aí. Já conversei com a missionária, a gente já vai programar o próximo quando ela vier. Então coloca aí, eu gostei, pastor, eu quero mais, amém? Fui pega de surpresa, né, pastor? Na estrada, gente, viajando para o Juiz de Fora. Vou fazer um podcast. Falei, o que é isso? Como assim? É desse jeito. Espero que você tenha gostado. Olha, eu profetizo uma vida de abundância para quem for assistir esse podcast aí no canal de YouTube. Amém? Que Deus te abençoe. Acima de qualquer coisa, se ame, se valorize. Ame você primeiramente. Antes de demonstrar amor por alguém, se ame. Se ame primeiramente. Porque não adianta você se anular, se destruir para querer ver uma pessoa bem. Antes de você querer ver ela bem, esteja bem com você mesmo. E se a sua saúde emocional não vai bem, cuida dela. Porque ela é o maior presente que Deus te deu na tua vida. Aleluia. Que Deus te abençoe. Amém. Foi um prazer. Meus queridos, que Deus abençoe você, Deus abençoe cada um que esteve conosco nesse momento precioso, nesse momento maravilhoso. Tenho certeza que você está saindo daí totalmente edificado, assim como eu. Irmãos, não se esqueça, você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, tá? Compartilha, por quê? Porque mesmo assim, né, missionária? Teve pessoas que não pôde ver nesse momento com a gente, mas a pessoa, de repente, consegue ver depois.
Então compartilha aí nos seus status, compartilha aí com as pessoas que você conhece, para que elas também possam ser edificadas, né, missionário? Me desculpe, assim, né, interromper o pastor, Não, né? que isso. Mas eu ainda quero fazer um podcast a respeito do sexo no relacionamento cristão. Forte. Tem muitos tabus. Isso pode, aquilo não pode. O que deve, o que não deve, né? Ó, pode ser o próximo tema aí. Ué, quem sabe? Quem Se você topa aí? quiser, Fala, eu topo. fala aí com o pastor Douglas Fala aí, pra a que gente vai querer aí, sexo amém? no casamento, isso? Com certeza. Bora, aí, né? vai Vamos ficar bom, quebrar hein? esse tabu aí, amém? E a gente está Por quê? precisando disso, né? Com certeza. Precisa Cantares de Salomão que o diga. Que Deus abençoe. Amém, pessoal. Então aí, ó, se inscreva, deixe seu gostei, deixe seu joinha, compartilha para que as pessoas possam ver. Que Deus abençoe você, Deus abençoe sua família. Fique na paz aí, um forte abraço para todos vocês. Deus abençoe, meus queridos.